Iniciar o estudo de eletrodinâmica e vamos falar sobre corrente elétrica, tá? E inicialmente eu fiz questão de fazer um desenho aqui, esses dois desenhos, né? Esse desenho aqui é o desenho mais próximo do real, desenho uma lâmpada, um interruptor, uma pilha, mas imagina uma pessoa, um cara que trabalha com engenharia, tem que desenhar sempre a figura original, que é difícil, né? Um projeto. Ou fazer eletrotécnica ou eletrônica, então nós temos simbologias para representar essas figuras aqui. Então, no caso da lâmpada, a simbologia de lâmpada na elétrica é esse símbolo aqui. O símbolo de interruptor é essa chavezinha, tá? Que abre e fecha, no caso aqui ela está aberta, ou seja, se ela está aberta, não está circulando corrente elétrica. Se eu fechar a chavezinha, inicia a circulação de corrente elétrica. Mas eu acho que não está conectado. Aqui é o símbolo de gerador, tá? A pilha é um gerador de eletricidade. Então, esse símbolo é um símbolo, né, na verdade. Esse símbolo de gerador, onde aqui a barrinha maior é o positivo e a barrinha menor é o negativo, tá? Então, aqui temos a parte do desenho mais lúdico e aqui o desenho simbólico, tá? Então, se eu fechar a chavezinha, passa a circular corrente elétrica. Então, vou fechar a chavezinha para vocês. E aí passa a circular a corrente elétrica, que eu chamo de I, tá? Corrente elétrica. Vocês vão ver aí no circuito daqui para frente que sempre o I vai sair do polo positivo e vai para o polo negativo. Só que essa simbologia aqui, ela é convencional. Na verdade, não é o real que acontece. Eu vou explicar o porquê aqui, tá? Então, vou falar aqui sobre a intensidade de corrente elétrica. E aqui, imagine que eu tenho um polo positivo e um polo negativo, tá? E eu ampliei, eu dei um zoom aqui no nosso fio e vamos supor que você consiga ver a movimentação dos elétrons, tá? Vocês aprenderam lá em eletrostática que os prótons nunca saem, lembram disso? Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, os positivos atraem os negativos, certo? Então, os positivos, está falando aqui, tá? Porque os elétrons estão na última camada dos átomos. Então, o caminho correto dos elétrons, o caminho real, é esse caminho aqui, ó, dos elétrons. Vou desenhar em alguns só. Esse é o caminho real. Então, o real é do menos para o mais. Só que antigamente, quando começou o estudo da eletricidade, o pessoal não tinha essa noção, que eram os elétrons que caminhavam. Então, o pessoal adotou por convenção do mais para o menos. E todo estudo daí para frente ficou no convencional, que era do mais para o menos. E quando se percebeu que eram os elétrons que caminhavam do menos para o mais, e aí eles não inverteram todas as teorias que eles tinham feito daí para frente, senão ia ter que mudar algumas fórmulas e alguns conceitos. E esse caminho da corrente do menos para o mais e do mais para o menos não vai influenciar nos cálculos. Então, deixou-se a parte convencional que foi adotada desde o começo, tá? Eles adotaram naquela época do mais para o menos, a corrente elétrica, e assim ficou. E a gente vai estudar daqui para frente sempre do mais para o menos, partindo do polo positivo, indo para o polo negativo. Só que você tem que ter a noção, isso às vezes cai no vestibular, que o correto, o real do movimento dos elétrons é do menos para o mais. Tá? Isso é questão que cai sempre em algum vestibular. Então, o sentido real da movimentação dos elétrons, do menos para o mais. Mas o sentido convencional dos circuitos elétricos, que nós vamos adotar daqui para frente, vai ser do mais para o menos. Tá? Bom, como não vai influenciar nos cálculos matemáticos que nós vamos apresentar para vocês, então eu vou iniciar apresentando aqui a quantidade de carga elétrica, que a quantidade de carga elétrica nada mais é do que o número de elétrons vezes o valor de cada um elétron, tá? E o valor da carga de um elétron eu estou apresentando aqui, que a gente chama de carga elementar.
A carga elementar é um valor fixo que toda prova de vestibular ele te dá, você não precisa decorar esse valor, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é o valor da carga de um elétron. Então quer dizer que se passar 2 elétrons é 2 vezes isso, se passar 3 elétrons é 3 vezes isso, e assim por diante. É lógico que não vai passar 2, 3 elétrons, vai passar milhares de elétrons numa corrente elétrica, tá? Então geralmente eu vou trabalhar aqui com o número de potência de base 10, tá? Então, para calcular a quantidade de carga elétrica, é o número de elétrons que passam vezes o valor da carga de um elétron, que é esse valor fixo. Tá? A intensidade de corrente elétrica é a quantidade que passa desses elétrons no intervalo de tempo. Então, vai ser ΔQ sobre ΔT. No livro de vocês, ele apresenta essas duas fórmulas. O ΔQ isolado, ΔQ igual a I vezes Z, e ele apresenta a corrente elétrica ΔQ sobre ΔT. Porém, eu posso juntar essas duas fórmulas e criar uma terceira fórmula, que às vezes é mais útil. Não está no livro, mas em outros livros aparece, então eu resolvi colocar para vocês. Tá? Se I é igual a ΔQ sobre ΔT e ΔQ vale isso, eu substituí o ΔQ por N vezes Z e gerou essa fórmula aqui, que pode ir mais rápido em alguns exercícios. Então, o I pode ser igual a N vezes Z sobre ΔT. E aqui tem o significado de cada letrinha. O I, intensidade de corrente elétrica, medido em amperes. O pessoal já comentou sobre os amperes aí, que já ouviu falar. Os disjuntores têm lá os numerozinhos na tecla do disjuntor, que são os amperes que ele suporta. Daí tem disjuntor de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes. Tem disjuntor que vai no carro, no painel do carro, que são os pequenininhos, os coloridos. Não sei se o pessoal já viu. Um negócio assim, ó, disjuntor de carro. Ele tem aquelas perninhas aqui de metal e tem umas hastezinhas aqui, ó, que é o disjuntor de carro. E aqui, na parte de cima, vamos supor que eu virei ele, aí tem o valor, por exemplo, 30, quer dizer que é 30 amperes. Tá? E são pequenininhos, tá? Não vai... Estou dando exemplo, mas tem mais coisas que a gente vai comentar nas próximas aulas, tá? O N é o número de elétrons que eu já comentei, a carga elementar de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19, e o ΔT é a variação de tempo medido em segundos. Nos exercícios, você vai ver que aparece esses símbolos, o MA e o micro A, tá? O mili, esse Mzinho significa mili, a gente já viu isso em coulombs, tá? É o mesmo significado, era milicoulombs e microcoulombs. Agora vai ter o miliampere e o microampere, tá? O mili sempre vale 10 a menos 3, o micro sempre vale 10 a menos 6. E a propriedade gráfica, que é o último assunto de hoje, todo gráfico, se você calcular a sua área, um gráfico, lembrando que é de corrente pelo tempo, se você calcular a área formada aqui, é aproximadamente igual à variação de carga. Essa variação de carga é essa variação de carga que vai aqui na fórmula. Tá? Então pode ser que ele dá um exercício onde através do gráfico você calcula a variação de carga, divide pelo tempo e aí você calcula a corrente elétrica. Tá bom? Só isso.